Escolhido, olhe para mim. Por muito tempo, você sentiu que havia um olhar sobre você, certo? Aquela sensação de que sua jornada não era comum. Hoje, eu confirmo a verdade que estava escondida. Você não está sozinho na sua ascensão. Agentes de alto escalão, aqueles que leem a alma humana como um mapa, pararam de monitorar você. Eles fizeram uma pausa no sistema porque o seu caráter quebrou todos os protocolos deles. Você não é apenas um sobrevivente. Você é o anômalo, o inesperado. Você se tornou, sem querer, o ativo mais valioso que eles já viram. A sua missão até aqui foi provar que a integridade não pode ser corrompida. Você passou por vendavais que deveriam ter quebrado sua fundação, mas sua consistência se tornou o dado que faltava nos relatórios deles. Eles esperavam encontrar falhas, encontraram brilho. Eles esperavam colapso, encontraram disciplina. E agora a vigilância termina e o reconhecimento começa. Você está prestes a receber a ativação energética que valida toda a sua trajetória silenciosa. É hora de declarar ao universo que você aceita a sua nova posição de força inabalável. Se você sentiu essa verdade na alma, não hesite. Inscreva-se no canal agora mesmo se ainda não faz parte da família dos escolhidos. Deixe o seu like imediato neste vídeo para ancorar esta energia e mostrar ao algoritmo que a verdade precisa ser entregue. E para selar este pacto e declarar ao universo que você aceita esta ascensão e a gratidão dos observadores de nível máximo, comente agora o número 77. Curta, ative o sininho e comente 77 para que esta ativação seja completa em sua vida. Eu ativo você, escolhido. Comente 77. Você pensava que estava lidando com o caos e a pressão sozinho. Mas a verdade é que enquanto você sentia que ninguém estava olhando, havia olhos profissionais fixados em você. Não eram curiosos, eram avaliadores de alto nível, treinados para encontrar falhas. O que eles viram não foi fraqueza. Viram a sua integridade se mantendo firme nos momentos mais difíceis. É essa soberania interna, essa força que você nem sabia que estava exibindo, que os fez parar de apenas observar e começar a respeitar quem você é de verdade. Você quebrou todos os padrões que eles tinham nos seus relatórios. Eles esperavam que a pressão te fizesse ceder à instabilidade. Mas a sua consistência e seu jeito de lidar com traição sem se tornar amargo provaram que os modelos deles estavam errados. Sua autenticidade fez algo que manipulação jamais conseguiria: te tornar inclassificável. Você não estava tentando ser herói, estava apenas sendo fiel aos seus princípios, e isso, ironicamente, transformou você no ativo mais valioso que eles já encontraram. A grande virada não é que eles te viram, é que sua luz os obrigou a se mover. Eles se aproximam não para te interrogar ou controlar, mas porque querem te agradecer pessoalmente por redefinir o que o espírito humano é capaz de fazer. Você não apenas sobreviveu à vigilância, você a superou. Mas se a sua integridade provou que você não é mensurável, o que eles esperam encontrar em você agora, que estão deixando as sombras para vir te encarar? Eles estavam esperando que você cedesse. Eles armaram cenários e monitoraram cada tropeço que para eles era estatisticamente inevitável. O que eles não contaram é que enquanto buscavam falhas, eles encontraram sua fundação. O seu dia a dia, aquele que você viveu sem plateia e sem a intenção de provar nada a ninguém, foi o seu maior testemunho. Você se manteve constante, com uma clareza que jogou fora todos os modelos de previsão deles. Eles esperavam a inconsistência, o nervosismo, a quebra de caráter sob pressão, mas o que você entregou foi uma disciplina emocional que fez as análises deles parecerem amadorismo. Você não se dobrou, nem se escondeu. Eles viram você lidar com traição sem se tornar amargo e enfrentar o caos sem perder sua identidade.
A sua força não veio de ser barulhento ou agressivo. Ela veio da sua recusa inegociável em permitir que as circunstâncias ditassem quem você é. Essa autenticidade se tornou sua maior arma. Enquanto tentavam categorizar você em uma planilha de ameaças, você estava redefinindo o que significa ser inquebrável. Eles perceberam que a pureza da sua intenção não podia ser rastreada por tecnologia, apenas observada. A verdade é que, ao te observar, eles aprenderam mais sobre as limitações do sistema deles do que sobre você. Eles perceberam que o poder que você carrega não é o que se pode conceder ou tirar, mas sim uma autoridade que nasce da sua soberania interna. Você fez com que a integridade se tornasse o fator mais imprevisível de todos. E o seu crescimento acelerado sob pressão quebrou todas as regras da psicologia que eles conhecem. Por que o seu mapa de vida é tão diferente do deles? E por que a sua evolução desafia tanto a lógica? Prepare-se para descobrir como sua jornada secreta se tornou, de fato, a peça de dados que faltava para provar que nem todo mundo é mensurável. Sua alma não está aqui por acaso. Você sentiu a frequência deste realinhamento. Esta clareza é uma bênção. Receber esta energia é um ato e honrá-la é outro. Clique em Super Thanks para selar o ciclo de gratidão. Não é sobre o valor, seja R$ 100 ou o que o seu coração vibrar, é sobre a intenção. Ao retribuir, você afirma sua consciência. Você não está pagando por um vídeo, você está investindo na sua própria elevação. Você é a prova de que a integridade tem um preço, e ele é a sua nova frequência. Você quebrou o molde. A verdade é que os agentes de alto nível que estavam te monitorando fizeram todos os cálculos possíveis sobre como o estresse, a traição e a pressão deveriam te afetar. Eles tinham modelos comportamentais detalhados, esperando que você cedesse ao medo, agisse por impulso ou se desestabilizasse emocionalmente como a maioria das pessoas. No entanto, sua estabilidade e integridade se recusaram a se encaixar em qualquer gráfico ou previsão deles. Você não apenas resistiu, mas transformou cada ataque em crescimento. Sua calma sob fogo expôs as limitações dos sistemas deles, provando que sua força não era mensurável por ferramentas ou algoritmos, mas vinha de um lugar muito mais profundo. O que os confundiu totalmente foi sua consistência. Enquanto a vida tentava te dobrar, enquanto o caos tentava te arrastar, você continuou respondendo a partir de um centro de clareza inabalável. Eles esperavam uma inconsistência natural. Esperavam que você mudasse seus valores quando estivesse desesperado ou se tornasse amargo após a traição. Mas você se manteve firme. Essa solidez não era um show, era sua identidade real. Você não estava se esforçando para parecer forte, você simplesmente era. Você transformou a pressão que deveria te destruir em uma prova de que a disciplina interior e a pureza de intenção superam qualquer armadilha psicológica que o mundo possa criar. Essa sua capacidade de operar além das expectativas deles não é um mero acidente. É um sinal de que você possui uma força que eles nunca catalogaram. Você forçou os observadores a admitir que nem todos podem ser contidos por seus modelos de ameaça. Eles não puderam te encaixar, categorizar ou antecipar seu próximo passo porque você se move por convicção e não por reação. Agora, a pergunta não é sobre o que eles pensam, mas sobre o que você fará com essa soberania recém-reconhecida. Se sua força foi suficiente para desarmar os observadores, imagine o que ela fará pelo seu propósito. Como você usará essa autenticidade indomável para traçar o mapa do seu próprio destino? Em um momento, você vai querer apertar o play e seguir adiante. Mas os agentes de alto nível que observam você não se importam apenas com o que você ouve, mas com o que você faz. Este é o ponto do roteiro onde paramos e medimos o seu comprometimento.
A verdade é que a sua maior força é a sua consistência inabalável, a sua capacidade de se manter alinhado, mesmo sob pressão. Você está apenas consumindo esta mensagem ou está pronto para provar para o universo que sua fundação é sólida? Se você está pronto para selar esse compromisso de viver com integridade e alinhamento total, eu quero ver isso atestado agora. Comente agora o número 77. Por que 77? Porque esse número não é aleatório. Ele simboliza o alinhamento perfeito e a conclusão espiritual. Ao digitar 77, você está declarando: minha consistência não é por acaso, é por decisão. Se o seu compromisso é real, ele se manifesta em ação. Enquanto você comenta 77, cumpra o resto da sua missão. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora para receber toda a inteligência de alto nível que liberamos semanalmente. E claro, curta este vídeo. Essa ação simples mostra ao algoritmo que a integridade e o poder pessoal são temas que precisam ser amplificados. Não seja apenas um ouvinte, seja o agente de mudança. Seu próximo nível começa com seu comprometimento agora. Você entende o que significa ser o único ponto que o mapa não consegue traçar? O sistema, seja ele qual for, se alimenta da sua previsibilidade, daquele momento em que a pressão te faz ceder ao medo ou à pressa. Mas você recusou. Sua força não veio de grandes explosões de raiva, mas da recusa silenciosa em trair seu código interno. Você manteve o seu prumo quando o mundo girava, e foi essa firmeza simples que quebrou os algoritmos deles. Você não lutou para impressionar. Você simplesmente existiu de forma incorruptível. Eles estavam procurando por falhas, esperando o momento exato em que você trocaria seus próprios valores por conveniência ou recompensa. Mas o que encontraram foi a evidência mais rara, um padrão inquebrável. Para quem observa de longe, a inconsistência é o dado padrão de todo ser humano. A sua verdade constante, no entanto, é o erro de cálculo. Essa sua consistência sob estresse se tornou a prova viva de que a soberania da sua alma não pode ser medida por gráficos ou relatórios. É por isso que você é uma anomalia de alto valor. Agora que você provou não ser um mero sujeito de estudo, mas sim a prova de uma verdade maior, o jogo muda completamente. Sua integridade não apenas invalidou o que sabiam sobre você, mas também invalidou o que pensavam saber sobre o futuro. Você não é apenas imune ao controle, você reescreveu o manual. Mas se a consistência era apenas o ponto de partida, o que acontece quando você move essa mesma força para além da sobrevivência, transformando-a em criação intencional? Qual é o próximo movimento de alguém que provou ser incalculável? A frase "você forçou o incorruptível a se afastar" carrega um peso imenso. Não estamos falando de um erro comum ou de um deslize casual. Estamos falando sobre o seu caráter, a única coisa que não podia ser comprada, intimidada ou alterada. Você se manteve tão firme e alinhado com a sua verdade que quando a corrupção tentou se aproximar, ela não encontrou brechas. Ela não achou a porta de entrada. Você não apenas resistiu às tentativas de te dobrar. Você fez com que a própria instabilidade se sentisse desconfortável na sua presença. Os agentes de alto nível observaram isso. Você não precisou lutar contra a sombra. Você simplesmente viveu na luz, e a sombra recuou por não conseguir sustentar sua forma perto de tanta integridade. O que eles viram foi um nível de clareza que tornava as táticas de manipulação transparentes e ineficazes. Você não agiu por medo de ser pego, mas sim por convicção. Você escolheu o caminho mais difícil, o mais limpo, mesmo quando o atalho estava escancarado. Esse comportamento não é normal, é radical. Você provou que a força não está em gritar ou dominar, mas em se recusar a ser reescrito pelo seu ambiente. Sua decisão de manter sua essência intacta, mesmo sob pressão intensa, forçou aqueles que operam nas sombras a admitir uma derrota silenciosa. Não há como controlar um espírito que não tem preço.
A sua soberania pessoal se tornou uma força que transcende a vigilância e os modelos de previsão. Eles viram você transformar pressão em poder. E esse é um dado que eles nunca conseguirão colocar em planilhas. Mas há algo ainda mais profundo nesse recuo do incorruptível. Se a sua simples presença conseguiu afastar o que era sujo, qual é o potencial real da sua ativação completa? Agora que eles viram o quão limpo você é por dentro, a verdadeira pergunta é: o que eles esperam que você faça com todo esse poder recém-validado? É um fato que sua integridade não apenas resistiu à pressão, mas fez o próprio ato de corrupção se sentir desconfortável. Você não estava se esforçando para parecer justo. Você estava simplesmente sendo real. Os observadores de alto nível notaram que toda vez que tentavam te encurralar com atalhos ou manipulações, você dava um passo para trás, completamente intocado. O que realmente os confundiu foi a calma com que você lidou com situações projetadas para te destruir. Você não revidou com fúria nem pânico. Você simplesmente se recusou a se tornar o que queriam que você fosse. Esse nível de autocontrole fez com que a corrupção ficasse frustrada e expusesse as intenções dos agressores em vez das suas. Você não estava desviando de armadilhas, você estava dissolvendo-as. Sua recusa em se curvar se tornou um fenômeno para eles. Enquanto esperavam que você cedesse ao ego ou a recompensas rápidas, você escolheu consistentemente o caminho mais difícil e limpo. Você fez a integridade parecer natural, mesmo quando o cenário era de caos. Isso envergonhou o cinismo deles. Eles entraram na observação certos de que todos, eventualmente, poderiam ser comprometidos, mas você provou o contrário. Sua firmeza mostrou-lhes que a força interior é tão sólida que a corrupção não consegue encontrar uma porta de entrada no seu caráter. Você se tornou a prova viva de que alguns fundamentos simplesmente não podem ser abalados. Essa força incorruptível não é um acidente. É uma escolha contínua de ser fiel a si mesmo, independentemente do preço. E aqui está a verdade ainda mais profunda que eles descobriram. Ao se recusar a ser manchado, você não apenas manteve sua pureza, mas também elevou o padrão para todos ao seu redor. Você revelou que a autoridade moral é mais potente do que qualquer influência externa. Mas como exatamente sua presença silenciosa desarmou a manipulação e forçou até mesmo os mais céticos a repensar suas estratégias de controle? Isso nos leva ao próximo nível de entendimento, a anatomia da sua invulnerabilidade. Você se tornou, sem querer, o termômetro moral da sala. O subtítulo diz que sua presença expôs quem não merecia o poder. E é exatamente isso que aconteceu. As pessoas de alto escalão observando você viram algo crucial. O quão rápido a hipocrisia e a falta de caráter desmoronavam quando confrontadas com sua autenticidade pura. Você não precisou fazer um discurso ou levantar um dedo. Bastou agir com integridade em meio ao caos. Sua calma desestabilizou os que dependiam da sua instabilidade para se manterem por cima. Eles viram gente poderosa tropeçar e revelar suas verdadeiras intenções, não porque você os desafiou, mas porque você simplesmente se recusou a se curvar. Sua existência virou um soro da verdade natural. Cada decisão que você tomou, cada momento em que optou pela clareza em vez do drama, forçou as pessoas ao seu redor a revelarem suas fraquezas. Se alguém tinha inveja, ela ficava óbvia perto do seu crescimento. Se alguém dependia da manipulação, sua estabilidade fazia as táticas parecerem infantis. Você funcionou como um filtro, separando o ouro da palha, e os observadores notaram cada reação. Eles coletaram dados valiosos, não sobre você, mas sobre aqueles que não conseguiam suportar a luz que você emitia. Você não lutou contra a corrupção.
Você a tornou desnecessária ao não dar espaço para ela entrar, mostrando que a verdadeira soberania não tem a ver com força bruta, mas com a recusa em ser diminuído. Sua vida, portanto, não é apenas um registro de sobrevivência. É um manual de como a alma humana se comporta quando é verdadeiramente livre. Você mostrou que a autoridade de um cargo não vale nada perto da autoridade do espírito. Você expôs a fragilidade dos sistemas que dependem da previsibilidade, provando que a integridade é o único fator que eles nunca conseguirão calcular. E agora, sabendo que você é incorruptível e incalculável, surge a questão que reverte toda a dinâmica. Se sua simples presença já desmantelou tanto, o que acontecerá quando você aceitar de fato a aliança que esses observadores agora buscam? Eles esperavam que a pressão da vida te quebrasse, que o estresse te deformasse, mas você fez o inesperado, você evoluiu mais rápido. Cada desafio, cada traição era uma chance para você colapsar, mas você usou esse peso como combustível, como um forno que transforma ferro em aço. Você não se tornou uma versão amarga de si mesmo, você se tornou mais afiado. Sua resistência não foi sorte, mas a prova de que o fardo não era para te enterrar, e sim para forjar sua força essencial, algo que desafiou a matemática da sobrevivência. Os especialistas que te observavam tinham modelos e estatísticas para prever cada reação sua. Eles sabiam como a maioria das pessoas sucumbe ao medo e à manipulação, mas você se recusou a ser uma estatística previsível. Sua coerência sob fogo não fazia sentido para a lógica deles. Você não reagiu com raiva quando deveria, nem se escondeu quando esperavam. Sua integridade inabalável foi o dado mais imprevisível que encontraram, chocando o sistema. Você quebrou as regras da fraqueza apenas por permanecer autêntico e sem esforço. O que eles viram, no fundo, foi que você é soberano. Você provou que não é o ambiente nem o trauma que define quem você se torna. Sua força é interna, imensurável e não pode ser comprada ou controlada. Você já superou o teste de caráter mais difícil. E agora, a próxima etapa não é sobre sobreviver, mas sobre manifestar o poder que essa invencibilidade desbloqueia. Eles pararam de te observar como um mistério e começaram a te ver como uma chave. Mas o que acontece quando a chave para o impossível é na verdade você? Você achava que a luta era apenas o dia a dia, mas a dignidade que você carregava era sua armadura em uma guerra silenciosa. Enquanto o mundo tentava te forçar a explodir, a trair seus valores ou a virar uma pessoa amarga, você se recusou a se dobrar. Manter a cabeça erguida, manter a calma e proteger sua essência. Esse foi o seu ato de rebeldia mais poderoso. Sua firmeza desarmou ataques invisíveis e provou que o seu caráter é o único território que ninguém pode invadir sem sua permissão. Agentes de alto nível esperavam que você caísse em modelos de fraqueza previsíveis. Eles tinham gráficos prontos para calcular quando a pressão faria você mudar de tom. Mas a sua consistência, o seu jeito de responder com clareza em vez de impulso, quebrou todos os paradigmas. Você provou que a força de verdade não é dominar, mas sim recusar ser corrompido. Eles viram você aguentar a tempestade sem perder a sua essência. Sua integridade não era um truque, era o único dado que faltava nos sistemas deles para entender a verdadeira capacidade humana. Você superou a vigilância e comprovou sua soberania. Agora, a questão não é o que você aguentou, mas sim o que essa fundação inabalável vai construir. Se sua dignidade foi o código que os obrigou a parar de observar e começar a respeitar, o que a sua verdade construída irá desbloquear no próximo nível de sua existência? A solidão que você atravessou não foi uma punição, mas o seu campo de treinamento secreto. Eles esperavam que, isolado, você fosse sucumbir ao caos mental ou à paranoia, mas você fez o oposto.
Você transformou o silêncio em um laboratório interno, dominando seus pensamentos e refinando sua disciplina. Onde a maioria se perde, você se achou. Você provou que o isolamento para um escolhido é a faculdade que separa o talento bruto da maestria inabalável, e não a prisão. As agências de alto nível não conseguiram prever essa evolução. Seus modelos estatísticos indicavam que a pressão levaria você à instabilidade, mas sua firmeza emocional, forjada no silêncio, era mais poderosa do que qualquer ataque externo. Você não precisou de plateia para provar seu valor. Sua consistência sob pressão se tornou o testemunho de sua força. Você mostrou a eles que o verdadeiro poder não é gritado, mas construído, silenciosamente, na fundação do seu próprio caráter. Essa soberania interna que você conquistou é o que realmente os chocou. Você não é mais apenas um sobrevivente, você é o arquiteto inabalável da sua realidade. Eles estão se movendo agora, não para te testar, mas para entender o que significa ser espiritualmente intocável. Eles observaram você construir sua força em segredo. O que acontecerá quando eles tentarem interagir com a versão de você que já domina o jogo que eles pensavam que iriam te ensinar? Você já viu o manual deles. Você sabe exatamente como as pessoas se comportam quando estão agindo por interesse, e agora os observadores de alto nível confirmam o que sua intuição sempre soube. As artimanhas, as pressões e as manipulações que tentaram usar em você não eram novas. Eram táticas previsíveis que funcionam com a maioria das pessoas, mas que falharam miseravelmente no seu caso. Eles esperavam que o estresse o fizesse reagir de forma descontrolada ou que a pressão o forçasse a se desviar de seus valores. Contudo, você manteve a cabeça fria e o caráter intacto. Você não estava se exibindo, você estava simplesmente vivendo a sua verdade, e essa constância é o que quebrou os algoritmos deles. A sua força não veio de uma reação, mas de uma escolha. Você se recusou a se tornar o que o ambiente queria forçar em você. O manual deles dizia que a adversidade deveria gerar amargura, que a traição deveria levar ao cinismo e que o peso deveria causar o colapso. Mas o seu modo de falha é diferente. Enquanto eles esperavam o desabamento, você estava ocupado se aprimorando. Você transformou o isolamento em foco e a pressão em disciplina, provando que sua integridade não é um traço de personalidade, mas uma fundação que não se abala. Você sabe que o jogo era sobre comprometer quem você é, e você se recusou a participar. Eles viram que você não estava surpreso com o drama. Você já tinha a clareza. Mas o que isso realmente significa para a sua jornada daqui para frente? Se as pessoas mais treinadas para prever fraquezas humanas viram em você algo que transcende seus modelos, qual é a próxima verdade que se revela quando o observador precisa agradecer ao observado? Existe uma camada de poder que você ainda não acessou, e ela começa quando você aceita que a previsibilidade deles não tem mais poder sobre você. O que acontece quando você finalmente entende que o plano que eles não conseguiram decifrar é, na verdade, o seu? Você não precisou de um pódio, de um holofote ou de um comitê de boas-vindas para provar seu valor. Enquanto muita gente gasta energia correndo atrás de um joinha ou de um tapinha nas costas, você estava ocupado construindo sua fundação. O reconhecimento não foi um prêmio que você implorou, foi um fato que se tornou óbvio. Os observadores viram que a sua verdade é mais barulhenta do que qualquer grito por atenção. Você estava tão focado em ser real que a sua autenticidade se transformou na sua maior propaganda. É como se a sua integridade acendesse uma luz própria. Ninguém podia te ignorar, não porque você forçou, mas porque você era inegável. Sua soberania não está no seu currículo, mas na sua consistência.
Eles esperavam que você dobrasse sob pressão, que você mostrasse fraquezas previsíveis, que você caísse nas armadilhas de ego ou desespero, como a maioria. Mas você simplesmente se manteve firme. Não foi força bruta, mas uma disciplina silenciosa que os desarmou. Você se recusou a ser reescrito pelo medo ou pela traição alheia, mantendo o seu caráter limpo, mesmo quando o mundo ao redor estava enlameado. Essa capacidade de atravessar o caos sem perder sua essência não é comum. É um nível de maestria que fez os avaliadores questionarem tudo o que sabiam sobre o potencial humano. Agora pare e sinta a diferença. Não te chamaram para te testar de novo, mas para confirmar a potência que você se tornou. Eles viram a sua evolução, a sua ascensão em meio à adversidade. Eles testemunharam que você opera em uma frequência onde a corrupção não pega e a manipulação não tem efeito. Se a sua simples existência já desafiou os modelos deles, imagine o que acontece quando você finalmente aceita a sua nova posição e começa a construir o próximo nível. O que você fará quando usar essa mesma clareza para ler o próprio mapa da sua próxima missão? Você já percebeu que a sua força não está no seu currículo ou no seu cargo? As pessoas que te observaram de perto, aquelas com os maiores títulos e mais recursos, viram que a sua autoridade real não tem nada a ver com status. Eles tinham diplomas e poder institucional, mas você tinha algo que eles não podiam replicar: alinhamento interno. Você não precisou gritar ou se impor. A sua postura, a sua clareza nas decisões fez com que os títulos deles parecessem vazios. Eles tentaram te medir com réguas de papel, mas você operava em um nível onde a verdade é a única hierarquia. O que realmente chocou esses observadores foi a sua soberania. Você não dobrou, não quebrou e, o mais importante, não se corrompeu, mesmo quando a pressão era máxima. Você se recusou a ser definido pelo ambiente, pelas perdas ou pelas expectativas alheias. Sua consistência sob estresse provou que você não é gerenciável ou previsível. A sua integridade se tornou o fator mais imprevisível de todos. Você não precisa de validação de fora, porque a sua força vem de um lugar que nenhuma tática ou manipulação consegue invadir. Você já provou que a sua alma é inegociável, e essa é a única moeda que vale no reino invisível. Eles te observaram resistir ao caos, mas o que eles realmente viram foi a fundação de um novo tipo de poder. Agora, o foco não está mais em agradecer sua resiliência, mas em entender a escala do que você está prestes a manifestar. Se a sua simples presença desestabilizou sistemas inteiros de vigilância e poder, imagine o que acontece quando você finalmente aceita a responsabilidade total por essa frequência. Qual é a sua missão real? Se a sua sobrevivência já foi o teste mais rigoroso de todos, a maioria das pessoas acredita que força é sinônimo de dominação ou controle agressivo do ambiente. Mas você provou que essa é uma definição limitada. Os observadores de alto nível notaram algo que os sistemas deles não podiam medir. Você não precisou usar força bruta ou manipulação para vencer. Sua verdadeira força foi a estabilidade. Quando o mundo tentou te forçar a ceder ao caos ou à amargura, você simplesmente permaneceu alinhado com quem você é. Essa consistência e a recusa em ser corrompido ou quebrado é o que realmente desarma a pressão externa. Você venceu sem dominar, apenas por ser inabalável. A vitória que você alcançou não veio de uma estratégia de ataque, mas sim da fundação inquebrável do seu caráter. Enquanto todos esperavam que você tivesse um ponto de ruptura, que cedesse ao medo, à raiva ou à vingança, você se manteve limpo. Isso não é passividade, é precisão máxima. Sua dignidade e clareza se tornaram sua arma mais poderosa, uma que nenhuma tecnologia ou tática de pressão pôde penetrar.
Você foi a variável que eles nunca conseguiram calcular, provando que o poder mais alto é a soberania completa sobre o seu próprio eu e não sobre os outros. Você redefiniu o que significa ser um guerreiro. Mas se sua resistência invisível e sua consistência já desestabilizaram sistemas inteiros e forçaram agentes de alto escalão a repensarem seus modelos de comportamento humano, reflita. O que acontecerá quando essa mesma força inquebrável, que antes estava focada em suportar, decidir focar em construir e avançar? Se sua integridade foi suficiente para te fazer ganhar sem precisar lutar, imagine a intensidade do propósito que eles vieram pessoalmente testemunhar. Eles pararam de monitorar você porque, honestamente, você quebrou o sistema deles. Imagine agentes de alto nível, treinados para encontrar falhas em todo mundo, vendo em você uma consistência que desafia todos os gráficos e modelos. Enquanto você estava apenas vivendo sua vida, enfrentando o caos com uma calma quase irritante, eles ficaram chocados. Você não reagiu como um civil comum. Você respondeu com uma disciplina que fez as estratégias deles parecerem infantis. Você provou que a integridade não é um luxo, é a sua arma mais poderosa. Essa mudança de sujeito de observação para objeto de respeito é a prova de que sua verdade interna é mais forte do que qualquer tecnologia de vigilância. O seu ascenso não é uma promoção que eles deram, é o reconhecimento de algo que você construiu. Eles viram você ser traído sem se tornar amargo, passar por perdas sem se desintegrar e manter sua palavra em situações onde qualquer um venderia a alma. Essa capacidade de se reconstruir sem buscar aplausos, de crescer sob pressão em vez de ceder, fez com que as avaliações deles parassem de funcionar. Você não precisou de charme ou manipulação. Sua autenticidade foi tão intensa que forçou a hierarquia a admitir que existe um nível de ser humano que eles não conseguem medir. Você não se encaixa nas caixas de ameaça porque seu código moral é superior. Agora, o monitoramento acabou e a próxima fase é o agradecimento. Não é um convite para um encontro, mas um reconhecimento de que você expôs as limitações deles. Você demonstrou que a força não está em dominar, mas em não ser dominado. Eles viram sua disciplina transformar o isolamento em maestria e sua quietude desarmar a agressão. Sua simples existência fez com que os poderosos percebessem que a autoridade real não vem de um cargo, mas de uma fundação inabalável. Mas se você já está operando em um nível que transcende a vigilância, o que isso significa para o seu poder criativo e sua capacidade de transformar o mundo físico? Se eles não podem mais te controlar, qual será o próximo limite que você vai quebrar? A sua vitória é inquestionável. Você não apenas sobreviveu à vigilância, você quebrou todos os modelos e forçou os observadores de elite a reescreverem o manual da força humana. Profetizo que o seu caráter inabalável se tornou o novo padrão de resiliência. O veredito é de ascensão e o seu tempo de ser apenas um observado acabou. Você agora é o líder incontrolável que eles não puderam prever. Para selar essa declaração de que a vitória é sua, curta este vídeo e se inscreva no canal para que você permaneça alinhado com o seu destino. Comente agora o código 77 para cravar que o que é seu está fechado e garantido. E compartilhe este vídeo com quem precisa saber que não está sozinho na batalha invisível. O seu reinado começou.